Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Cláudia e nós vamos fazer mais uma tiragem interativa com o tema Por que ele ou ela me traiu? Pensem na pessoa. E escolham entre as três opções. Opção número 1, opção número 2, opção número 3. Vou começar, claro, com a opção número 1, porque ele ou ela me traiu. Nessa primeira opção, estava tudo muito bom, estava tudo muito bem, porém, algo aconteceu que a pessoa começou a sofrer, ela começou a se sentir de certa forma incompleta, oprimida, vazia, algo aconteceu. Pode ter sido alguma coisa de origem espiritual? Sim, pode sim. É interessante que as pessoas que escolheram a opção número 1 e ressoarem com essa tirada, com essa opção, que procurem saber o que aconteceu a nível espiritual, porque terão a resposta. Então, como? Depende da denominação religiosa da pessoa. Se se é evangélico, pergunte a um pastor de confiança. Se é umbandista, pergunte em um centro de umbanda de confiança. Se é católico, converse com o padre sobre isso. Enfim, é muito interessante que se verifique o que realmente aconteceu, porque a pessoa começou a sofrer praticamente de repente e do nada, ok? Como a relação estava muito boa, eu posso dizer que este é um dos pouquíssimos casos onde uma interferência espiritual negativa realmente atrapalha os dois em um relacionamento. Eu digo isso porque, na maioria das vezes, se uma interferência negativa afeta o casal, é porque um deles já estava desequilibrado. Essa questão, eu ainda vou falar um pouco sobre isso, é muito mais complexa do que as pessoas acreditam. Não há vítimas, pobres vítimas que nada puderam fazer e foram pegas. Raramente é assim. Se há uma interferência negativa que afeta de forma brutal um relacionamento, é porque uma das partes já estava desequilibrada antes, o que facilitou a entrada dessa energia negativa. Logo, essa pessoa que estava de certa forma desequilibrada tem uma enorme parcela de responsabilidade na ruptura ou na perturbação do relacionamento, ok? Neste caso em específico, o casal foi afetado, né? Ou a parceria foi afetada de uma forma injusta, porque infelizmente, nesse caso, ou felizmente, a relação estava ok por parte dos dois lados, tá? Por parte de ambos estava ok. Então, eu sugiro que, sem desespero, sem pensar no pior, sem sair por aí correndo procurando ajuda, pare, respire, pense direitinho e procure saber o que aconteceu de acordo com a sua denominação religiosa e que seja uma pessoa de extrema confiança, que não só será revelado o que aconteceu, como também poderá ser iniciado um processo de combate
a essa energia que interferiu na relação ou parceria. Ok? Monte número 1. Monte número 2. Por que ele ou ela me traiu? Nesse caso, a traição, na verdade, ela já estava acontecendo há um bom tempo. Somente quando a pessoa descobriu que parece que foi a primeira vez. Não, infelizmente, a traição já acontecia com uma certa frequência, era muito bem escondida e já vinha de longa data. Tudo muito, muito bem escondido mesmo. Porque a pessoa traiu, é a índole da pessoa. É o jeito que a pessoa entende que deve levar relacionamentos. Ela acredita que relacionamentos deve ser uma coisa que não prenda, que deixe, que flua. Claro que isso não é o mais correto, mas é assim que a pessoa que traiu entende relacionamentos. Uma segunda opção para essa mesma opção, número 2, uma segunda interpretação seria o seguinte: a traição já vinha de longa data também, porque uma das partes começou a negligenciar a relação, começou a não compartilhar dos mesmos interesses, começou a se fechar mais. Provavelmente estamos falando aqui da pessoa traída. A pessoa parou de investir na relação. Por isso, a pessoa que traiu foi procurar novos movimentos, novos rumos, novas oportunidades, novas experiências. Ok? As pessoas que ressoarem com esse monte não devem se sentir culpadas, devem apenas cuidar, analisar tudo o que aconteceu para tentar entender por que de alguma forma elas mesmas contribuíram para que houvesse essa traição ao se fecharem dentro de um relacionamento. Ninguém se fecha dentro de um relacionamento a partir do nada. Há sempre motivos, normalmente muito sérios, que fazem com que a pessoa se afaste da relação, apesar de ainda estar fisicamente nela. Portanto, não se deve culpar a si mesma ou a si mesmo, porém deve-se observar o motivo do afastamento que gerou a ideia de traição no outro. Ok? Monte número 2. Monte número 3. Na opção número 3, nós temos a carta da âncora, a carta do caixão, a carta da foice e a carta dos lírios. A relação estava sólida e houve o corte. Aqui, esta solidez não deveria ser vista com a ideia de morreremos felizes para sempre. Essa solidez, ela durou enquanto o ciclo dessas duas pessoas deveria existir. O ciclo terminou. Por quê? Porque uma das pessoas, um dos envolvidos, começou a mudar a si mesmo, resolveu fazer transformações pessoais benéficas e resolveu cuidar mais de si, não somente externamente, mas também internamente. E isso fez com que o interesse na relação fosse diminuindo, porque entrou aí novos interesses que também podem significar interesse em outras pessoas. Então, houve a traição por parte do outro
que percebeu que estava perdendo a relação. Vou explicar. Quando nós decidimos nos tornar pessoas melhores, a nossa vibração aumenta consideravelmente. E quando nós decidimos que devemos evoluir, energeticamente essa evolução é quase instantânea. Nós trabalhamos para que isso aconteça, então nós estudamos mais, nós nos damos mais valor, nós nos sentimos pessoas melhores, e foi o que aconteceu com a pessoa traída. De todas as opções, esta opção é a que mais traz benefícios para quem foi traído, entre aspas. Porque nesse caso, isso nada mais foi do que um sentimento de revolta e até de inveja mesmo da pessoa que traiu ao ver que a parceira ou parceiro estava crescendo muito rápido. Esta foi a forma que a pessoa que traiu encontrou de mostrar o quanto estava se sentindo atingido pelo próprio crescimento da outra pessoa, da parceira ou do parceiro. Por isso, a traição. Essa leitura fecha com a carta dos lírios, o que significa que não se perdeu nada e, provavelmente, a pessoa que ressoar com essa leitura e que foi traída, encontrará uma pessoa muito melhor, que está no mesmo nível energético que ela. Ou seja, a um nível acima daquela pessoa que estava antes com ela e que a traiu. Em resposta à inveja e à insegurança que sentiu perante o crescimento da parceira. Acredito que essa opção seja a mais favorável e a que mais confirma para quem tinha dúvidas e ressoa com essa leitura, para quem tinha dúvidas, mas lá no fundinho tinha uma ideia dos sentimentos do parceiro, está aqui confirmado. A pessoa simplesmente traiu por raiva, por inveja e por ciúme do crescimento da própria parceira ou do próprio parceiro. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, sintam-se à vontade para entrar em contato comigo. Muito obrigada pela presença de vocês e até a próxima.